Bem-vindos à nossa análise. Hoje, a gente mergulha num material bem denso, um dossiê com documentos relacionados que alega existir uma máquina de proteção da corrupção no Brasil. O foco é bem específico, né? O desmantelamento da Operação Lava Jato. A gente tem aqui várias fontes, o dossiê principal, uma cronologia, perfis de figura-chave. A nossa missão aqui é tentar destrinchar os argumentos centrais que esses documentos apresentam. Exato. As fontes que nós examinamos hoje, elas pintam um quadro de uma suposta ação coordenada entre diferentes instituições, Supremo Tribunal Federal, STF, o Congresso Nacional e a Procuradoria-Geral da República, a PGR. Essa ação coordenada teria, bem, segundo a narrativa desses documentos, agido para reverter avanços da Lava Jato e, com isso, garantir a impunidade de figuras políticas e empresariais. Vamos explorar um pouco essas alegações e os exemplos que eles dão. Entendido. Então vamos lá. Começando pelo judiciário. O material aponta o STF como uma peça bem central nisso. Que tipo de padrão de ações é destacado ali nesses documentos? Olha, o dossiê detalha um padrão sim, em várias decisões que eles consideram cruciais, ali entre 2019 e 2024. A gente pode até agrupar em algumas categorias que são citadas, né? Primeiro, teriam decisões que limitaram o escopo das investigações. Por exemplo, a suspensão, lá em 2019, pelo ministro Dias Toffoli, de apurações baseadas em dados do COAF, que é o órgão de controle financeiro. Isso, segundo as fontes, paralisou centenas de casos. Segundo, anulações de condenações que eram consideradas chave, como as do ex-presidente Lula em 2021, pelo ministro Edson Fachin. E a base para isso foram questões processuais, tipo a incompetência territorial. Ah, sim, aquele argumento de que o caso não devia ter sido julgado em Curitiba, né? Exatamente isso, que não era a vara competente. E além dessas, eles mencionam outras decisões nesse mesmo sentido, que seguiriam essa linha. Sim, mencionam. As fontes também apontam tipo uma terceira categoria. Decisões que invalidaram provas tidas como cruciais. Um exemplo forte é a declaração de ilegalidade das provas do acordo da Odebrecht, também pelo Toffoli, já em 2023. O material ainda cita arquivamentos de investigações por Alexandre de Moraes e anulações de condenações como a do José Dirceu por Gilmar Mendes, agora em 2024. Tudo isso é apresentado como parte desse alegado padrão de desmonte. Interessante essa categorização que as fontes fazem. E essa atuação no STF, segundo o dossiê, ela encontrou eco em outros poderes. O Congresso, por exemplo, é mencionado. Com certeza, as fontes apontam bastante para o legislativo. Descrevem o deputado Arthur Lira como o engavetador-mor. Engavetador Mor. Citam um arquivamento de mais de 140 pedidos de impeachment contra o ex-presidente Bolsonaro, supostamente sem análise de mérito, né? E também o alegado bloqueio de várias comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. Além disso, o material menciona o chamado orçamento secreto. Descreve como um mecanismo de distribuição de verbas que teria sido usado, bem, como ferramenta de troca política para garantir apoio e proteção. Entendi. E além do Judiciário e do Legislativo, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, também entra nessa equação que as fontes apresentam. Sim, entra. A gestão do Augusto Aras, ali entre 2019 e 2023, é descrita no material como tendo atuado como um escudo protetor. Um escudo. As fontes destacam, por exemplo, uma taxa de arquivamento de 69% das representações contra Bolsonaro que foram enviadas ao STF. E também o arquivamento de investigações que surgiram da CPI da pandemia. E aqui o material parece usar bastante o caso do ex-presidente Lula como um exemplo central dessa dinâmica toda, né? Falam em provas concretas que teriam sido anuladas. Como isso é apresentado? Exatamente. As fontes listam o que elas consideram como evidências robustas, que tinham baseado as condenações originais. Coisas como documentos sobre o tríplex, notas fiscais de reformas milionárias, que teriam sido custeadas por empreiteiras, mensagens, testemunhos. Contudo, o ponto que eles ressaltam é que as condenações foram revertidas com base em argumentos processuais. Como a gente já falou, a incompetência da vara de Curitiba e também a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. A suspeição, a alegação de que ele não teria sido um parcial no julgamento. Isso. E o dossiê classifica esses argumentos processuais como frágeis,
Essa é a visão apresentada ali. E essa questão da suspeição do Moro, ela se baseou muito naquelas mensagens hackeadas, né? O caso que ficou conhecido como Vaza Jato. Como é que as fontes que a gente analisou tratam dessa complexidade toda? É um ponto delicado. E o que é fascinante aqui é a distinção que as fontes fazem. Elas argumentam que as mensagens, ok, foram obtidas por hackers, o que o dossiê classifica como um crime, mas que elas teriam revelado, sim, uma coordenação operacional, discussões sobre estratégia processual entre o juiz e os procuradores. No entanto, as fontes afirmam, assim, enfaticamente, que essas mensagens não revelaram fabricação de provas ou alguma conspiração para prejudicar inocentes. O ponto central levantado no material é o uso dessas mensagens, que teriam uma origem considerada ilícita pelo próprio dossiê, para anular processos inteiros e invalidar provas físicas, sabe, provas materiais. Entendi a distinção que eles fazem. Então, diante de todo esse quadro que as fontes traçam, STF, Congresso, PGR, o caso Lula como exemplo, quais seriam as consequências apontadas? O que tudo isso significa na visão do dossiê? Bem, as fontes traçam um contraste bem forte. De um lado, colocam os resultados da Lava Jato antes de 2019, né? Citam condenações, bilhões recuperados. Do outro lado, o período posterior, que seria marcado por anulações, paralisação de investigações. O impacto que eles alegam é duplo. Econômico, com recursos desviados que não foram recuperados, e empresas que estiveram envolvidas em corrupção voltando a ter contratos públicos. E político, Político em que sentido? no sentido de gerar um descrédito institucional, uma percepção de que a corrupção foi normalizada e até, segundo eles, a criminalização da própria operação anticorrupção. Máquina de proteção. Essa máquina envolveria STF, Congresso e PGR e teria atuado para desmantelar a Lava Jato. O caso Lula e decisões judiciais específicas são usados como exemplos centrais para essa tese, e as fontes apontam consequências econômicas e políticas que seriam significativas. De fato, a narrativa que é apresentada nesses documentos, ela culmina numa afirmação bem contundente, né? A de que o Brasil estaria sob um domínio criminoso e institucionalizado, com o controle dessas instituições-chave. Olha, independentemente de se concordar ou não com essa conclusão drástica das fontes, ela certamente levanta uma questão importante para a gente refletir. Como é que fica a percepção pública da justiça? E os mecanismos de responsabilização quando as próprias instituições que deveriam garantir isso são postas em causa por alegações tão graves como as que estão nesse material que a gente analisou hoje? Fica a reflexão.